Talvez você não conheça nenhum traficante de drogas, mas com certeza já viu alguém fumando maconha por aí. E também já deve ter ouvido falar no pessoal que vai para rave e usa êxtase para ficar doidão. Mas então, qual é a diferença entre um traficante e essas pessoas? Será que elas podem ir presas? E você que é médico, ou dentista, ou farmacêutico, ou mesmo enfermeiro, você sabia que você pode ser enquadrado na lei antidrogas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, se vamos falar de droga, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é droga para o direito. Para o direito, droga é o que está na lista da Anvisa. Essa lista é atualizada frequentemente, mas as clássicas que a gente conhece estão lá. Maconha, heroína, cocaína, crack, êxtase e diversas outras. Mas há uma lei no Brasil, apelidada de lei antidrogas, que pune as condutas relativas à droga. E nós costumamos dividir essas condutas em dois grupos. Vamos começar pelo bloco dos traficantes. Pensem numa escala. Primeiro você tem o informante. O informante é aquele fogueteiro, aquele que avisa o chefe que a polícia está chegando. Esse aí pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Se for um traficante mesmo, a pena é mais alta. Vai de 5 a 15 anos de prisão. Mas tem ainda o financiador do tráfico. Para esse, a pena é maior ainda. Vai de 8 a 20 anos de prisão. Agora vamos para o bloco dos usuários. O usuário de drogas também pratica crime. Acontece que o direito não deixa ele ir para a cadeia. Digamos que o policial pega alguém, por exemplo, fumando maconha. Ele vai levar essa pessoa para a delegacia. Lá na delegacia, o delegado vai fazer um termo circunstanciado, que é uma espécie de boletim de ocorrência, e vai liberar a pessoa desde que ela se comprometa a ir até o fórum. Lá no fórum, o promotor de justiça vai propor para essa pessoa que, ao invés dela sofrer um processo, que ela compareça a alguma associação do tipo Narcóticos Anônimos, para que ela entenda os males da droga. Agora, ainda que essa pessoa não cumpra o acordo com o promotor, o máximo que pode acontecer com ela é que ela tenha que prestar algum serviço para a comunidade e sofra uma advertência do juiz. Mas para a cadeia, ela não vai. Algum de vocês pode estar pensando o seguinte: nossa, mas então a lei deu mole para maconheiro, devia prender. Outros podem estar pensando o seguinte: nossa, ainda bem, porque vai que meu filho se mete nessa, pelo menos eu já sei que preso ele não vai. Acontece que as coisas não são bem assim. A grande questão é saber quando é que é um usuário e quando se trata de um traficante. Basicamente, o usuário é aquele que porta, é aquele que consome. Já o traficante é aquele que vende, que comercializa. Acontece que isso não adianta, porque todo mundo que for pego vai dizer que é para consumo próprio. O grande problema é que a lei não diz quando é um, quando é outro. Um critério adotado costuma ser a quantidade de droga. Só que esse é um critério muito subjetivo, sabe por quê? Como a lei não estabelece qual é a quantidade, você tem que analisar o caso concreto. Vou dar um exemplo. Se você pega alguém com 13 pedras de crack, você pode achar que é uma quantidade muito alta. Mas quando você vai analisar, você percebe que é a quantidade normal que um usuário de crack consome. Então parecia um traficante, mas é um usuário. Na outra ponta, você pode encontrar alguém, por exemplo, um cigarro de maconha. Você iria achar que é um usuário. Acontece que é encontrado com essa pessoa um monte de dinheiro trocado, fruto da venda que ela tinha feita dos outros cigarros de maconha. Então parecia um usuário e na verdade era um traficante. Então como é que o policial faz? Como é que o delegado, como é que o promotor e como é que o juiz vai estabelecer essa diferença? Eles olham tudo aquilo que eu já falei, mas eles vão olhar outros critérios também. Um deles é as circunstâncias em que a droga foi apreendida. Se acham o local da droga, já é um conhecido ponto de tráfico, veem que a droga já está embaladinha, pronta para ser vendida. As circunstâncias sociais e pessoais da pessoa. Digamos que ela tem bastante dinheiro no bolso, mas diz que é desempregada e não consegue comprovar a origem daquele dinheiro. E ainda, os antecedentes dessa pessoa. Será que ele já foi preso por tráfico? Ele tem maus antecedentes? Como é a vida pregressa dessa pessoa? Então, todos estes critérios juntos é que ajudam a definir se essa pessoa vai ser enquadrada como usuário de drogas ou como traficante de drogas. Se ao final a pessoa for considerada usuária de drogas,
ela não vai para a cadeia porque considera-se isso um problema de saúde pública. Já se for um traficante, este vai para a cadeia. E o problema aí não é de saúde pública, e sim de segurança pública. Mas olha só que curioso, a lei antidrogas prevê crime, inclusive para os profissionais da saúde. Por isso que eu disse no começo do vídeo que o médico, o farmacêutico, o dentista ou o enfermeiro poderiam ser enquadrados na lei antidrogas. Isso é simples de entender. Alguns medicamentos têm uso controlado, são considerados drogas psicotrópicas. Então, se um médico, por exemplo, prescreve uma dose excessiva de determinado medicamento sem que a pessoa de fato precise, ele vai ser enquadrado na lei. Então você consegue entender por que uma pessoa, por exemplo, quando pede um medicamento para emagrecer ou para o aumento da massa muscular, está correndo o risco, junto com um médico, de cometer crimes que estão estabelecidos na lei antidroga. Mais 2 pontos importantes. Primeiro, se o usuário for menor que 18 anos, ele não comete crime. E mesmo se ele for maior de 18, ele tem que estar com a droga para ser considerado crime. Se, por exemplo, ele já fumou o baseado e agora não está mais com a droga, ele não está cometendo crime. E já que estamos falando em maconha, vamos pensar na marcha da maconha. O que está acontecendo ali, afinal de contas? É crime ou não? Não. Por quê? Porque a lei considera livre manifestação do pensamento. É só lembrar daquela música do Planet Hemp, legalize já, legalize já. Ou seja, ninguém está falando use a droga, use a droga, use a droga, porque aí sim seria apologia ao crime. Agora, evidentemente, se a pessoa estiver fumando na marcha da maconha, está cometendo crime. E se induzir alguém a fumar, também está cometendo crime. Mas tudo isso que eu falei sobre a maconha pode mudar ainda neste ano, porque o Supremo Tribunal Federal está para decidir se porte de maconha continuará sendo considerado crime ou não. Mas ainda que deixe de ser crime, isto vai valer só para maconha e não para as outras drogas. Então, fica aí o recado da diferença entre o usuário de drogas e do traficante de drogas e a dificuldade que se tem para definir se é usuário ou se é traficante. Tá ok? Um abraço, até semana que vem.